Programa Imagine. Oferecimento Freeway Amortecedores. Cuide do seu carro com quem entende. Rede Valorize, a rede que mais cresce no Brasil. Celebre eventos e decorações. E Max Tour Fretamento e Turismo. Qualidade e segurança no transporte. Está começando aqui o programa Imagine, da Igreja Batista da Lagoinha, Uberlândia. A partir de agora, um momento de mesa, de palavra, de comunhão aqui nesse programa, para você conhecer um pouquinho mais do que acontece aqui em Igreja Batista da Lagoinha, Uberlândia. É isso, mais um final de semana tremendo em Lagoinha, Uberlândia. Tivemos culto de homens, culto de mulheres, tivemos o Espaço Legacy no sábado, no domingo, cultos cheios da presença do Senhor. E é claro, aqui sempre tem o derramar do Espírito Santo e salvação em nosso meio. O culto de homens e mulheres foi tremendo, que aconteceu no último dia 30 de junho. E nesse dia a gente teve também a formatura do curso Mulheres Reais, que formaram mais de 50 mulheres nesse curso maravilhoso que temos aqui através do Ministério Royal Sisters. E a gente teve também o lançamento da conferência de homens e de mulheres. E hoje nós estamos aqui com a pastora Auriceles, que veio fazer esse convite para a conferência e para o curso Mulheres Reais. Mulheres de Lagoinha, Uberlândia e de toda a Uberlândia região, façam parte do curso Mulheres Reais. As inscrições já estão no aplicativo da igreja e eu tenho uma super novidade hoje para vocês. A conferência Royal Sister já foi aberta, já está à venda os ingressos para a conferência que vai acontecer no mês de outubro, dia 6, 7 e 8 de outubro. E a pré-conferência nós já temos um nome, uma convidada muito especial, que é a Raquel Lima, no dia 14 de setembro. Para quem quer fazer o curso de Mulheres Reais, só ir no aplicativo? Isso mesmo. Apenas vá no aplicativo, faça a sua inscrição, pague a sua tarifa, porque envolve a apostila e todos os recursos que são oferecidos aqui na Igreja Batista Lagoinha, em Uberlândia. Depois de ver tudo isso que Deus tem preparado em nosso meio, você não pode perder nada do que está sendo feito aqui para a agenda de Lagoinha, Uberlândia no segundo semestre. Essa é uma igreja que não para. Se você tiver dúvidas, se você precisar de maiores informações, você pode correr lá no nosso aplicativo que tem tudo para você. E é claro que o fim de semana terminou com muita alegria, com muita celebração e com salvação em nosso meio. Você pode conferir tudo que Deus tem feito vindo participar dos nossos cultos presenciais. Todos os horários estão disponíveis para você, para que juntos nós possamos cultuar o Senhor em Lagoinha, Uberlândia. Depois desse resumo do que acontece aqui em Igreja Batista da Lagoinha, Uberlândia, agora nós temos um quadro especial. Nós temos o quadro Profetizando Vida, com o nosso pastor Walter Procópio, trazendo uma palavra de direcionamento para a sua vida, para nossas famílias. A maravilhosa graça de Jesus esteja com a sua vida, a sua casa. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Eu quero nesse dia, por meio desse programa, profetizar vida. E eu quero ler um texto de uma história que fala muito ao meu coração. Evangelho de Lucas, capítulo 6. Eu quero ler o verso 6 primeiro, que diz assim: no outro sábado, ele entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem cuja mão direita era atrofiada. Verso 10 de Lucas capítulo 6. Então olhou para todos que estavam à sua volta e disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Eu quero pegar a história desse homem, o homem da mão ressequida, que estava no sábado, na sinagoga, naquela sinagoga que Jesus foi ensinar. Muito interessante que o ministério de Jesus, muitos acham que o ministério de Jesus, a grande marca foi os milagres. Não,
a grande marca do ministério de Jesus foi o ensino. E com o ensino veio os milagres, e muitos milagres. E nesse dia, no sábado, a Bíblia fala que ele vai curar um homem com a mão ressequida. Essa mesma história está no Evangelho de Mateus e Evangelho de Marcos, mas apenas aqui no Evangelho de Lucas. Lucas traz uma informação que Mateus e Marcos não nos dá. Ele vai dizer que a mão ressequida era a mão direita. Este homem, provavelmente, ele não podia trabalhar. Era uma enfermidade que, aos olhos dos médicos, era impossível ser curada. Uma enfermidade que impactava no dia a dia. Esse homem não conseguia trazer o sustento para sua família. Mas aqui eu quero ver algumas coisas que eu quero deixar no seu coração. Primeira delas, em primeiro lugar, era uma deficiência severa. Olha comigo o verso 6 de novo. No outro sábado, ele entrou na sinagoga e começou a ensinar. Jesus entra naquela sinagoga, naquela igreja, e ele começa a ensinar. Estava ali um homem cuja mão direita era atrofiada. O defeito físico na vida desse homem era notório. Todo mundo podia ver. E a sua mão destra, a sua mão direita estava agora inativa. Estava ressequida. E ele não podia trabalhar. A causa do seu problema, meus irmãos, aos olhos da medicina, era insolúvel. Então ele tinha um problema grave. Segundo, aqui no verso 8 e 10 do Evangelho de Lucas, capítulo 6, nós vamos ver que naquele lugar, uma cura extraordinária aconteceu. Olha o verso 8. Mas Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Ele se levantou e foi. Verso 10. Então olhou para todos que estavam à sua volta e disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e foi restaurado. Ou seja, a cura aconteceu porque Jesus estava ali naquele sábado. Quando Jesus entra na nossa vida, há uma diferença tão grande. Para muitos, ou talvez você já ouviu isso, para muitos receber Jesus como Senhor e Salvador é uma mudança de religião. Não. Ter Jesus na sua vida é a certeza do extraordinário, é a certeza da salvação, dos pecados perdoados e de milagres como esse. Aqui eu vejo algumas coisas. Eu vejo 3 ordens de Jesus que eu acredito que elas são muito importantes. Se eu quero viver um milagre, se eu quero experimentar o impossível como este homem experimentou. Esse homem que tinha sua mão direita ressequida, este homem que não poderia trabalhar, uma enfermidade severa, uma enfermidade impossível de ser curada aos médicos. E agora, para curá-lo, Jesus dá 3 ordens. A primeira ordem está aqui no verso 8. Jesus vai dizer para ele: levanta-te. Naquela sinagoga todos estavam provavelmente sentados, porque era a cultura daquela época. Mas Jesus pede ele para se levantar. Talvez aquele homem, por causa daquele problema físico, ele queria ficar ali sem chamar atenção, sem que ninguém percebesse. Talvez ele estava escondendo esse defeito físico do seu braço, ali nas suas vestes. Mas a primeira ordem de Jesus é essa para ele: levante-se. Antes de Jesus curar aquele homem, ele precisava admitir publicamente a sua deficiência. Como é difícil ajudar pessoas que elas não conseguem reconhecer o problema que elas estão vivendo. Como é difícil ajudar pessoas que ela não se levanta, ela quer sempre esconder. Você pergunta para ela como que está, não está tudo bem, na verdade não está. Talvez o medo de ser reprovado, um medo de ser rejeitado, talvez o medo de ser julgado, nos leve a estar como aquele homem, em um ambiente onde eu posso ser curado, em um ambiente onde a minha vida pode ser transformado, mas eu escolho me esconder. Oi, eu quero dizer algo para você. Aqui, você conectou a esse programa, deixa eu dizer algo para você, é tempo de se levantar. Pastor, mas se eu me levantar, as pessoas vão perceber a minha deficiência, os meus erros. Eles vão apontar o dedo para mim, vão me julgar, mas se levante, porque Jesus, assim como ele fez com este homem, vai fazer com você. Jesus não apontou um dedo para a sua deficiência. Jesus não falou que a causa daquele problema era ele, a escolha dele, não. Jesus o pediu para levantar.
para poder curá-lo. Então saia deste lugar onde talvez você está se escondendo, se coloque de pé, tome um posicionamento para que Jesus possa entrar na sua vida e operar uma grande mudança. Acabou o tempo de se esconder, é tempo de se levantar, mas todos vão me ver, sim, todos vão ver talvez o seu problema, o momento que você está vivendo, mas eles também verão o milagre que Jesus vai fazer na sua vida. Jesus disse: levante-se, levante-se. E provavelmente aquele homem permanecia, escondido, porque dentro da cultura judaica daquele tempo, uma deficiência era sinal, sim, de maldição, era sinal de um pecado. Você vai lembrar que certa vez Jesus andando com os discípulos, eles encontram um cego de nascença e os discípulos vão perguntar para Jesus: quem pecou, ele ou os pais? Porque a teologia deles diziam isso: se tem uma deficiência é pecado. E aquele homem estava ali escondido. Mas aquele dia Jesus pediu ele para levantar. Jesus não quer expor apenas o seu problema. Jesus não quer colocar você em uma situação onde você vai ser ridicularizado. Não, jamais. Jesus quer intervir na sua vida. Mas para isso, eu preciso me levantar. Eu preciso assumir que eu preciso de ajuda. Olha a segunda ordem que Jesus deu. Ele diz assim: vem para o meio. A Bíblia não fala onde ele estava, mas se Jesus diz assim, vem para o meio, provavelmente ele estava lá naquele canto, onde ele não seria notado, onde ele não seria visto. Mas agora Jesus diz, vem para o meio. É mais um passo que deve ser dado em direção à cura. O homem deveria se mostrar a todos, mostrar a sua real situação, mostrar que a sua mão era ressequida. Jesus queria expor essa pessoa, pastor, ao ridículo. Não, jamais. Jesus não fez isso com ele, não faz isso com você, não faz isso comigo. Deus não faz isso. Quando Deus permite que eu e você nos levante e quando Ele nos chama para ir para o meio, são tantas coisas que eu poderia te ensinar, mas este posicionamento para o milagre, ele é importantíssimo. Talvez você não experimentou algo sobrenatural da sua vida, porque você está com medo de se posicionar. Mas nesse dia, quando você se conecta aqui ao programa Imagine, a esse quadro Profetizando Vida, eu quero declarar, é tempo de posicionamento. E a terceira ordem que Jesus deu foi, estende a sua mão. Agora, a fé precisava ser exercida. Aquilo que ele nunca conseguiu fazer, pela palavra de Jesus, pela ordem de Jesus, agora ele conseguiria. Ele estenderia a mão, a sua mão foi curada. A obediência à ordem de Jesus trouxe cura. Você quer viver um milagre? O caminho, ele não é difícil. É apenas um caminho de obediência. Obediência à palavra, obediência à Bíblia. Jesus disse, levanta-te, vá ao meio. E agora Jesus diz assim, estende a sua mão. O que Jesus pediu para ele era impossível até aquele dia. Com certeza, em vários momentos, vários momentos, ele tentou estender a mão, mas a deficiência não deixava. Agora, com a palavra de Jesus, e a palavra de Jesus gera cura, gera transformação. A cura chegou sobre a vida dele. Se agarre na palavra, obedeça a palavra. Por meio da palavra, você vai viver algo extraordinário na sua vida. Eu profetizo vida, eu profetizo esse extraordinário, esse milagre na sua vida. Que Deus te abençoe. Eu quero te fazer um convite. Se você é daqui de Uberlândia ou das cidades vizinhas, venha estar conosco nos nossos cultos, no domingo, às 9, às 18, às 20h30. Eu quero orar pela sua vida e eu quero te dar um abraço. Deus te abençoe. E depois dessa palavra nós temos mais um quadro aqui no programa Imagine, com a nossa pastora Eliane Procópio no quadro Royal Sister, sentadas à mesa, trazendo mais um testemunho de vida para você. Eu sou a pastora Eliane Procópio, pastora do Ministério de Mulheres Royal Sisters, da Igreja Batista da Lagoinha, em Uberlândia. Que alegria ter você aqui comigo no quadro A Mesa, um lugar de cura e transformação. Nesta manhã, Deus tem uma palavra ao seu coração e eu creio que Ele vai falar tanto com você e que você possa, então, praticar essa palavra. A palavra do Senhor diz assim no livro de Salmos 18:2: O Senhor é a minha rocha e a minha fortaleza
e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. É bem verdade que em momentos de crise, em momentos de desespero, a gente acaba às vezes perdendo o controle. E o salmista, ele está declarando aqui que o Senhor é a rocha dele, a fortaleza, e ele é o libertador. Então hoje, nesse dia, para falar de tempos de desespero, de pressão, está aqui comigo minha querida Cássia Martins, e ela vai estar falando um pouco conosco a respeito de tempos desafiadores os quais passamos. Cássia, seja muito bem-vinda aqui no programa. Pastora Eliane, primeiramente quero agradecer esse convite e estou muito feliz de poder compartilhar algo que Deus tem trabalhado na minha vida. Falando de fortaleza, eu provei isso muito forte na minha vida quando eu tive o período da pandemia, né? Mais de 3 anos, eu fui diagnosticada com câncer no pulmão. E isso me impactou muito, porque eu me senti totalmente assim, sozinha no momento, desesperada, 3 filhos, e eu não sabia o que fazer, mas ao mesmo tempo me senti uma paz. Eu falava, Senhor, o que o Senhor tem para mim? E eu percebi que nesse momento só Ele podia me dar força. E foi um período para mim de busca. E no período que eu estava fazendo terapia, inclusive, né? A pastora Eliane participou comigo também. Eu fui convidada para participar da igreja, aquele momento que eu estava em crise. E foi muito bom, né? A Batista Lagoinha realmente me acolheu muito. Cássia, nós sabemos que em momentos assim tão desafiadores, né? Muitas pessoas se sentem às vezes sem chão. E como que você teve isso, esse processo, né, de dor, quando você buscou o Senhor? Como foi para você buscar o Senhor nesse tempo de crise, em tempo de dor? Olha, eu falo que muitas pessoas às vezes acham que é ir na igreja que resolve, mas eu falo que basta uma palavra. E a palavra, ela foi transformadora na minha vida. Eu tenho um versículo comigo que é Mateus 6,33, que sempre foi desde a minha conversão, 30 anos atrás, mais de 30 anos, que fala, buscai, pois, né? Em primeiro lugar, seu reino, sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. E isso sempre ficou comigo, sabe? Cássia, busca a minha presença, que eu te farei, eu te curarei, eu te transformarei, eu te darei aquilo que você espera. E aquele momento, né, desesperador, eu estava realmente preocupada com os meus filhos, mas na realidade Deus queria que eu me encontrasse novamente, porque houve um período na minha vida que eu estava estagnada, eu estava realmente parada, mas Deus, quando veio esse diagnóstico, graças a Deus, viu gente, Amém. Foi benigno, mas foi impactante, porque Deus, eu virei a chave, falei, gente, eu preciso realmente... Acaba abalando mesmo a família, né? A família acaba se desestruturando. Não, e foi tão tremendo que nesse período, né, da pandemia, a gente não tinha contato com a família, e eu e meu filho falamos, vamos fazer uma reunião online? E nós começamos, sabe, fazer reunião online e fazer com a minha família, fazer com a família da noiva dele, foi tremendo. E hoje eu posso falar que isso, Deus já estava fazendo, já estava nos preparando para algo tremendo, sabe? Nós temos um GC, né, o Lucas está dando culto em inglês, eu recebo as pessoas na minha casa, Deus queimou isso no meu coração, abriu as portas, e isso me fortaleceu. Como você falou, Jesus é a nossa rocha, só Ele que pode nos dar força e nos curar nesse momento. A Igreja Batista da Lagoinha, como que ela foi assim, pontual na sua vida, né, nesse momento de crise? Olha, eu falo assim, você chegar num lugar e ter uma palavra rema, aquela palavra que realmente é enviada do Senhor, aquela palavra que transforma, aquela palavra que cura, não tem nada melhor. Mas além disso, você está no seu quarto também, buscar a intimidade com o Senhor, buscar a palavra, orar, jejuar. Gente, não tem como Deus não falar, não tem como Deus não te chamar e realmente fazer aquilo que Ele quer cumprir em nossa vida. Amém, amém. Glória a Deus, que testemunho maravilhoso, né? De tudo isso que você passou, você pôde dizer como salmista, né? Que o Senhor é a sua rocha, que o Senhor é a sua fortaleza. Amém. Que você também, minha irmã, que está aí me ouvindo, todos que estão me ouvindo, que o Senhor possa ser a sua rocha, a sua fortaleza em momentos de crises, em momentos de desespero, que você possa
possa se apegar no Senhor e contar as boas novas que o Senhor irá fazer na sua vida no nome de Jesus, amém? Cássia, muito obrigada pela sua participação aqui no programa, que você possa voltar mais vezes, que a presença de Deus possa sempre estar sobre a sua família no nome de Jesus, amém? Será um prazer voltar. Amém. Obrigada. E você, olha só, eu estou aqui te aguardando todos os sábados com uma palavra rema ao seu coração. Que a presença de Deus, a graça do Senhor possa alcançar toda a sua casa. Um beijo em seu coração. Se você está acompanhando aqui esse programa, eu quero deixar uma dica para você que está nas cidades vizinhas aqui a Uberlândia. Você de todo o Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, que acompanha o programa Imagine, você pode ter uma Igreja Batista da Lagoinha aí na sua cidade. E tudo isso pode começar a partir da sua vida, a partir da sua casa, a partir da sua família. Você quer saber mais? Entre em contato com o número que aparece aqui na sua tela e busque mais informações. Já imaginou? Batista da Lagoinha aí na sua cidade, começando um trabalho, um projeto através da sua casa. Vai ser demais. Agora nós temos aqui o quadro Imagine o Impossível. Mais um testemunho de vida do que Deus tem feito na Igreja Batista da Lagoinha, Uberlândia. Meu nome é Edilson, sou esposa da Camila. Meu nome é Camila, sou esposa do Edilson, mãe da Ayla e do Azar. A gente veio para Lagoinha por meio de um convite de uma tia, né, e um primo da Camila. A gente veio depois daquele período pós-pandemia, que a gente não estava tendo tanto contato, nós não estávamos tendo muito contato com a igreja, que a gente saiu a gente já frequentava uma igreja, porém o susto da pandemia com os meninos pequenos, tinha um ano e pouco, a gente estava meio recolhido. Então a gente estava voltando àquele convívio, né, com a igreja, voltando àquela prática cristã natural. Então essa tia da Camila viu que a gente estava ainda com receioso, falou, vamos na Lagoinha, eu estou frequentando lá. E nisso a gente veio e teve outra perspectiva, né? Como eu gosto de falar muito com os colegas nossos, que não é outro Deus, não é outro mundo, é só uma perspectiva diferente. A Lagoinha trouxe essa perspectiva. E assim como o próprio pastor Walter fala com a gente, né? Aqui a gente teve um direcionamento. Atualmente, eu, por meio da minha profissão, né, a gente ficou bem acanhado, né, de entrar, mas aqui não tem muito isso, não tem muito mistério. A gente vem, a gente é convidado a servir e com isso eu vim participar na mudança, né, da Rondon aqui para o Shopping, na parte de redes, energia e telecomunicação. E foi uma bênção. Eu costumo dizer que a Lagoinha é resposta de oração para a nossa família. Onde a gente orava por um tempo e a primeira vez que a gente entrou na Lagoinha, a gente falou, é aqui o nosso lugar, é aqui onde nós queremos que nossos filhos cresçam, né, tendo conhecimento da palavra de Deus, fazendo parte desse corpo, né, que é a Lagoinha. Então, foi bênção para as nossas vidas. Eu costumo sempre dizer isso, que a Lagoinha é a resposta de Deus das nossas orações. Eu faço parte do Ministério Kids e para mim, eu falo que é um privilégio da parte de Deus poder fazer parte da Lagoinha, do que Deus tem feito em Lagoinha e Uberlândia, do que Deus tem feito no Ministério Kids. É uma nova etapa da nossa vida, né? A gente vai crescendo, vai passando por novas fases. E a Lagoinha trouxe esse suporte para a gente nessa nossa nova fase. Minha nova fase profissional, como pais, como igreja, a gente nunca foi tão enganjado, nunca foi tão direcionado num propósito. Então, a Lagoinha traz essa estrutura, esse acompanhamento e caminhar junto, né? E nós temos um convite para vocês. Vem ser Lagoinha com a gente. Agora chegou a hora da nossa pastora Natália trazer mais informações sobre o Ministério Kids, aqui de Lagoinha, Uberlândia. Vamos falar das nossas crianças? É com você, pastora Natália. Hoje vocês vão aprender sobre a misericórdia do Senhor. Olha o que a Bíblia diz a respeito disso, vamos ver?
Em Lamentações, capítulo 3, versículo 22, está escrito assim: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, destruídos. Elas se renovam a cada manhã e grande é a sua fidelidade. As misericórdias do Senhor não têm fim e eu vou provar para você por meio da história do profeta chamado Jonas. Jonas era um profeta que foi escolhido por Deus para levar uma mensagem de arrependimento para uma cidade chamada Nínive. Esta cidade, Nínive, estava aqui deste lado. E Deus falou para Jonas: Jonas, vai até esta cidade e fale para eles que eles precisam se arrepender dos seus pecados. Jonas desobedeceu a Deus, ele fugiu para o outro lado. Enquanto Jonas fugia, ele fugiu até que ele chegou no mar. E ele viu naquele mar um navio. Então Jonas comprou uma passagem e entrou naquele navio. E o navio estava no mar, indo lá para o outro lado. De repente, algo aconteceu. Quando Jonas estava lá no barquinho no meio do mar, de repente começou uma tempestade. E essa tempestade estava agitando o barco, até que os marinheiros e as pessoas do barco falaram: o que está acontecendo? E Jonas falou: eu sei, é culpa minha, me joguem deste mar. E os marinheiros jogaram Jonas para o fundo do mar. Deus é tão misericordioso que Deus enviou uma baleia. Não matou Jonas, a baleia apenas protegeu Jonas. Durante 3 dias, Jonas ficou no fundo do mar, na barriga da baleia, e ali ele orou a Deus e se arrependeu e pediu a Deus misericórdia. E Deus salvou Jonas daquela baleia, ela cuspiu Jonas lá na beira da praia e Jonas foi para Nínive para salvar as pessoas daquela cidade. Esse foi mais um programa Imagine aqui na tela da sua televisão. No próximo sábado nós estaremos aqui com você novamente. E não se esqueça, participe dos nossos cultos. Se você ouviu uma palavra aqui no programa de hoje e você se sentiu edificado, você não imagina o que Deus vai fazer na sua vida através das palavras ministradas aqui em Igreja Batista da Lagoinha, Uberlândia. Venha participar com a gente de um de nossos cultos. Amanhã tem culto a partir das 9 horas da manhã, às 6 da tarde e também às 8h30 da noite. E tem mais cultos para você pode anotar o horário que mais combina aí com os seus horários para você vir também para a Igreja Batista da Lagoinha, Uberlândia. Nós estamos te esperando aqui. Um ótimo final de semana e até o próximo sábado. Ouça uma palavra de Deus, conheça a Igreja Batista da Lagoinha, Uberlândia, acompanhe o melhor conteúdo para a família, com quadro direcionado para mulheres e testemunhos de vida em família. Oferecimento: Freeway, amortecedores e Auto Center. Cuide do seu carro com quem entende. Rede Valorize, a rede que mais cresce no Brasil. Celebre Eventos e Decorações. E Max Tour Fretamento e Turismo. Qualidade e segurança no transporte. Você gosta de economizar? Então, #vem pra rede. Você pode ganhar até 60% de desconto em mais de 2.000 parceiros perto de você. Rede Valorize, a rede que mais te dá benefícios. Chegou o momento de dar mais visibilidade e fortalecer o seu negócio. Faça parte da Rede Valorize, a rede que mais cresce na região. Chame o consultor e #vem pra rede. Celebre Eventos e Decorações. Conheça a melhor opção em decoração e eventos de Uberlândia. Uma empresa de locação de móveis para decoração. A maior estrutura disponível para você. A Celebre atende as principais empresas da região e está presente nos maiores eventos da cidade. Temos um showroom capaz de receber decoradores e montadores de festas de Uberlândia e região. Celebre Eventos e Decorações. Rua Montreal 1025 Tibere. WhatsApp 34999910072. Você conhece a Freeway, o Auto Center mais completo de Uberlândia. Quem é apaixonado por carro, cuida com a Freeway, amortecedores e Auto Center. Freeway é tradição em Uberlândia. Os profissionais mais capacitados do mercado estão na Freeway. Faça manutenção no seu veículo com quem realmente entende. Se tá na hora de fazer a revisão do seu carro, tá na hora de correr para Freeway, amortecedores e Auto Center. Floriano Peixoto, 3152.
Sua empresa precisa de uma melhor opção de fretamento no transporte de colaboradores? Max Tour Fretamento e Turismo. Sua melhor opção no transporte de colaboradores em Uberlândia e região. Mude já para o fretamento. Max Tour é segurança e tranquilidade para o empresário e mais conforto e qualidade de vida para o colaborador. Entre em contato agora mesmo com a Max Tour Fretamento e Turismo. 34 3234 7070.